TV em Tempo, eleições 2012. Muito bem, já estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo. Você que está em casa, não fique com sono não, o debate vai ficar quente a partir de agora, porque neste, que é o segundo bloco, os candidatos perguntam uns para os outros, para que você aí de casa saiba muito bem, e nós que estamos aqui também, como vai funcionar esse bloco. Tem um VT para a gente assistir que explica tudinho. No segundo bloco, candidato pergunta para candidato, mas sobre temas escolhidos pela produção do programa. Os temas e quem vai fazer a pergunta serão sorteados. O candidato sorteado para responder escolhe quem vai comentar. A pergunta terá que ser feita em 30 segundos. A resposta em 2 minutos. O candidato que faz a pergunta tem 1 minuto para a réplica. Quem respondeu, 1 minuto para a tréplica. Muito bem, portanto aqui ao meu lado estão as duas urnas com os temas e os candidatos. E nesse momento eu vou colocar ambos nas urnas para que a gente faça o sorteio. Vou começar nessa urna aqui à esquerda, vou colocar todos os temas aqui e os candidatos eu vou fazer questão de contá-los. Candidato Paulderney, Serafim, Sabino, Vanessa, Arthur Vigílio e Henrique Oliveira. Neste momento, eu vou sortear, primeiramente, o candidato que vai fazer a pergunta. Vamos lá. O candidato Serafim Corrêa é o que começa fazendo a pergunta. Candidato Serafim, eu vou sortear agora o tema. O tema é geração de empregos. E o candidato pode escolher aquele que o senhor... Pois não. Eu pergunto para o candidato Arthur Vigílio, qual a sua proposta para gerar empregos nos próximos 4 anos? Candidato, antes que o senhor comece, pode zerar aí o cronômetro novamente, produção. Antes do candidato começar, a gente vai falar do tempo. O senhor tem 30 segundos para fazer a pergunta. O candidato tem 2 minutos para respondê-la, o senhor tem 1 minuto para a réplica e 1 minuto para a tréplica. Portanto, a partir de agora, a produção pode soltar o tempo aí dos 30 segundos para o candidato Serafim Corrêa fazer a pergunta. Ok, a pergunta é bem objetiva e destinada ao candidato Arthur Vigílio. Qual a sua proposta para gerar empregos na cidade de Manaus nos próximos 4 anos? Muito bem, neste momento o candidato tem 2 minutos para responder a pergunta. A partir de agora, contando. Trabalhar intensamente a qualificação profissional dos nossos jovens, ensino profissionalizante, sem prejuízo do ensino formal. Teremos, a par do Bolsa Universidade, o Bolsa Idiomas, para tornarmos o nosso povo, pouco a pouco, bilíngue, e a Copa está aí. Isso é fundamental, é essencial também. Nós estabelecermos o Bolsa Pós-Graduação para entendermos com clareza que quanto mais se estuda, mais se tem possibilidades de ganhar melhores salários e de se manter o emprego. Uma coisa óbvia, tautológica, defender a Zona Franca de Manaus, e lá estão os empregos. Agora, investir profundamente em educação, desde o que cabe ao prefeito, que é tratar bem a criancinha na creche e dar ao ensino fundamental o tratamento exigente para que o nível do nosso ensino suba e se possa eliminar uma desigualdade que é muito cruel com os estudantes das escolas públicas, perdendo sempre oportunidades. Essa é a base. E a partir daí nós vamos poder, então, dar atenção às crianças para que elas possam, sem dúvida alguma, virarem adultos que terão direito ao emprego, terão direito ao salário, ajudarão a fazer uma economia mais produtiva, uma economia que seja capaz de ser mais competitiva para o país, para o Amazonas, para o Brasil. Entendo, Serafim, que nesse primeiro momento seria essa a abordagem à sua respeitosa pergunta.
Muito bem, candidato Serafim, o senhor tem neste momento 1 minuto para fazer a réplica. Pois não. Dentro desse tema, geração de emprego, entendo como fundamental que a Prefeitura atue imediatamente, já deveria ter começado isso 2 anos atrás, no sentido de preparar a nossa mão de obra para a Copa do Mundo. O taxista, o atendente da loja, o garçom, enfim, as pessoas que trabalham em hotelaria, que nós vamos sediar uma Copa do Mundo e parece que nada vai acontecer. Estamos a menos de 2 anos para que isso ocorra. Diminuir os custos da construção civil, tornar mais ágil a liberação da aprovação dos projetos. Hoje é uma eternidade, a reclamação da área da construção civil é muito grande. Nós diminuímos os custos e demos maior velocidade e com isso geramos milhares de empregos. Vamos também nomear os concursados da Censa e fazer novos concursos para que a Prefeitura possa cumprir com a sua missão. Candidato Arthur Neto, a partir deste momento, o senhor tem 1 minuto para a tréplica. Cronômetro na tela, valendo. Temos um programa que tem um nome feio, um nome de remédio, Projetec, mas que visa a preparar o jovem para o primeiro emprego. Antes disso, a Prefeitura buscará, seja dentro da Prefeitura, seja induzindo empresas a contratarem estagiários, a preparar o jovem para ganhar a experiência necessária para fazer jus à admissão no primeiro emprego. E teremos um programa, este é um nome mais bonito, mais assim, mercadológico, enfim, que é o Jovem Empreendedor. O Banco de Economia Social, que nós faremos funcionar, estará pronto para fornecer capital de giro, depois do treinamento que os jovens receberão, para que os jovens possam, eles próprios, terem o que fazer, gerando ao mesmo tempo empregos para terceiros. Muito bem, candidatos, eu gostaria de lembrar a todos vocês que o candidato que respondeu não responde mais, assim como o que perguntou não pergunta mais durante este bloco. Vamos sortear o próximo candidato a perguntar, aqui na urna, pela ordem do nosso sorteio. Candidato Henrique Oliveira pergunta, muito bem, sobre o tema transporte público. Candidato Henrique, o senhor tem 30 segundos para fazer a sua pergunta. Quem o senhor escolhe? Escolho Vanessa Graziotin. Muito bem. A partir de agora, cronômetro na tela, candidato pode fazer sua pergunta à candidata Vanessa Graziotin. Vanessa, você insistentemente nas propagandas da televisão, no programa eleitoral muito bem elaborado, tem dito que vai ter o apoio do Eduardo e do Omar para resolver o problema do transporte coletivo em Manaus. Como você vai resolver isso? Muito bem, candidata Vanessa, a partir de agora eu vou esperar zerar o cronômetro para que a senhora possa fazer, então, a sua resposta. A senhora tem 2 minutos para isso. E da presidenta Dilma também, né? Porque, na realidade, o novo modal, os novos modais de transporte coletivo, eles foram concebidos a partir de um entendimento entre o governo do estado, prefeitura e com recursos disponibilizados do governo federal. Então, a parte do monotrilho que liga a cidade de Manaus do centro, passando pela Zona Norte, e do BRT que cabe à prefeitura, que leva os ônibus da Zona Leste até o centro da cidade, essas serão obras feitas com recursos federais e que, infelizmente, até agora não saiu do papel. E eu penso que vocês que estão nos assistindo, muito mais do que a gente, e não só quem anda de ônibus, mas quem anda de carro também sabe o quanto sofre no trânsito de Manaus. Então é urgente a gente trabalhar para resolver este problema para as pessoas, porque entra prefeito, sai prefeito e ninguém tem tido a capacidade de resolver nenhum problema, muito menos o problema do transporte coletivo. Então, eu vou implantar o BRT, vou implantar imediatamente. Sei que os recursos disponibilizados não são suficientes, mas nós vamos buscar mais recursos para que esse projeto se efetive na prática e você possa ter ônibus melhor, mais confortável e fazer um trajeto que hoje demora 1h30, 2 horas, em 35, 40 minutos. Isso, sem dúvida nenhuma, farei. Mas mais uma coisa, candidato Henrique, eu vou tomar nas mãos da prefeitura o controle
do sistema de transporte coletivo que hoje está nas mãos dos empresários. Isso é um crime que a administração atual está fazendo, porque concede um serviço e permite que os próprios empresários, os concessionários, controlem esse serviço. Vou tomar para mim e vou levar a modernidade, colocar GPS, colocar câmeras para filmar, para trazer segurança às pessoas, melhorar as paradas, enfim, dar dignidade a você que, infelizmente, tanto sofre hoje no transporte coletivo da nossa cidade. Muito bem, agora em Manaus são 10 horas, 26 minutos. Você que está em casa, o tema é transporte público. Portanto, agora o candidato Henrique Oliveira tem 1 minuto para a réplica. Esperança é a última que morre, mas paciência tem limite. Tem gente que tem Alzheimer ou então um problema de memória. Entra prefeito e sai prefeito. É o que a candidata Vanessa acabou de dizer. Só que ela esquece que o Eduardo foi prefeito, o Omar foi vice-prefeito e foi prefeito, o Alfredo, inclusive, do PR, foi prefeito, né? O vice da chapa do PT é do PT e foi também responsável pelo caos no transporte coletivo, administrou junto com o prefeito Amazonino Mendes, e aí parece que tudo é esquecido, tudo faz parte do passado. Gente, vamos abrir o olho. A Manaus real é a Manaus que está aí nas suas ruas, é a Manaus do transporte coletivo que amanhã você vai acordar e não sabe que horas que você vai chegar no seu destino. E se chegar atrasado, vai perder o emprego sim, porque paciência tem limite. Mas a gente tem que ter esperança. Pode ter certeza que a partir de 1º de janeiro... Candidato, o seu tempo acabou, eu tenho que interrompê-lo para que a gente mantenha as regras do nosso debate. Candidata Vanessa Graziotin, a senhora tem 1 minuto para a tréplica. Olha, primeiro eu quero dizer que eu não só sou oposição à atual administração, como discordo de absolutamente tudo o que é feito na cidade de Manaus e que é feito de ruim para a nossa população, para a nossa gente. E, candidato, eu acho que o povo não quer ouvir isso da gente, porque o senhor falou de muitos nomes e esqueceu de algum. O seu partido, o presidente nacional do seu partido, também foi prefeito da cidade de Manaus. Mas eu não quero falar disso, eu quero falar o que eu vou fazer daqui para frente, que é isso que as pessoas querem nos ouvir. E além de tudo isso que eu falei, de colocar o GPS, de fazer com que as paradas sejam confortáveis, sejam seguras para as pessoas, eu vou também fazer a integração temporal. Nos dias de semana, com 2 horas as pessoas poderão trocar de ônibus. E no final de semana são 8 horas, com um único bilhete. Você que está me ouvindo vai poder andar de ônibus quantas vezes quiser. E o ônibus não vai ficar na garagem como ficava no passado. Ele vai estar rodando sim. Candidata Vanessa Graziotin, encerrou, portanto, a tréplica. Nós vamos sortear neste momento o próximo candidato. Faltam 4. O candidato que vai perguntar na sequência é a candidata Vanessa Graziotin. Portanto, Vanessa Graziotin é a próxima a perguntar. O tema nós vamos escolher agora. Portanto, o tema sorteado é cultura. Candidata Vanessa Graziotin, a senhora tem 30 segundos para perguntar sobre cultura. Qual candidato a senhora escolhe para responder sobre este tema? Bom, primeiro eu penso que cultura, ela é parte... Qual candidato a senhora escolhe? Desculpa. Candidato. Eu escolho o candidato Paulderney. Candidato Paulderney Avelino, o tema é cultura. Agora sim, candidata Vanessa Graziotin, a senhora tem 30 segundos. Obrigada. Cultura é parte da nossa vida, da nossa história, né? Uma gente, um povo que não tem cultura, que não tem história, não tem futuro. Eu penso assim. E a cidade de Manaus trabalha muito pouco a questão da cultura em todos os aspectos. Eu pergunto o que o senhor fará no campo da cultura, não só a cultura de atrações, de eventos, mas levar a cultura para os bairros da nossa cidade, para as diferentes regiões. Muito obrigado. Candidato, eu vou zerar nesse momento o cronômetro, colocar na tela o cronômetro para que o senhor possa responder a pergunta da candidata Vanessa Graziotin. A partir de agora, o senhor tem 2 minutos. Obrigado pela pergunta da candidata Vanessa. E eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, que mora nos bairros de Manaus, que muitas vezes tem que sair mendigando a Prefeitura de Manaus para pedir apoio para os festivais folclóricos que se realizam no mês de junho, julho até agosto. Nós vamos criar as subprefeituras em todas as zonas de Manaus para que a Prefeitura possa estar próximo das pessoas,
para resolver problemas como esse. Nós vamos dar condições para que as pessoas nos bairros, que é uma cultura própria da nossa cidade, possa fazer os festivais folclóricos. Mas nós vamos fazer mais ainda. Nós vamos fazer teatros, construir 2 teatros municipais, para que nós possamos desenvolver essa arte da encenação, nós possamos dar oportunidade para inúmeros talentos que aí estão. Nós queremos levar também um programa para que as crianças, os jovens, possam aprender a tocar música, um instrumento musical que possa também ter uma profissão. Mas nós vamos utilizar para isso os recursos do Ministério da Cultura. Nós temos recursos a fundo perdido e empresas aqui em Manaus têm muito dinheiro do imposto de renda que podem aplicar através da Lei Rouanet. E é por isso que nós queremos utilizar esses recursos que as empresas de Manaus geram para aplicar aqui mesmo em Manaus. Além do mais, temos outros projetos, outros programas para que a nossa juventude possa usar e fazer uma cultura nos bairros da nossa cidade. Candidata Vanessa Graziotin, a senhora tem a partir de agora 1 minuto para fazer a réplica. O candidato tem razão, a gente precisa muito do apoio do Ministério da Cultura para fazer com que isso se desenvolva mais na cidade de Manaus. Tanto quanto a recuperação do nosso patrimônio histórico, e eu vou trazer o projeto Monumenta, que também é do Ministério da Cultura, para cá, para que a Prefeitura faça a sua parte na revitalização, na recuperação do nosso centro histórico, mas também vou trabalhar a questão de levar a cultura para as pessoas, principalmente para aquelas que vivem nos bairros. Eu vou abrir as escolas nos finais de semana e com as escolas abertas, nós teremos orientação cultural para os nossos meninos e para nossas meninas. Nós vamos trazer para cá e levar, ampliar os pontos de cultura, não só na cidade, na região urbana, mas também na região rural da nossa cidade. Vou fazer com que o currículo escolar tenha geografia e história da cidade de Manaus para que a gente conheça e ame assim mais a cidade. Seu tempo acabou, candidata. Candidato Paulderney Avelino, 1 minuto para fazer a tréplica. Recuperar o centro histórico de Manaus é uma necessidade que se impõe. Nós vamos sim buscar os recursos, seja através da Lei Rouanet, seja através do projeto Monumenta, seja do Banco Mundial, no BNDES, nós vamos recuperar o centro de Manaus, recuperar as fachadas, esse grande acervo arquitetônico que nós temos para fazer com que a nossa população possa receber os turistas que hoje chegam em Manaus e não têm um lugar para onde ir. Por exemplo, o nosso Mercado Municipal Adolfo Lisboa, no ano de 2000, eu arranjei os recursos necessários para fazer a reforma do Adolfo Lisboa. Passados 12 anos, já entraram vários prefeitos e não fizeram a reforma do Adolfo Lisboa, que continua fechado. E a população não tem aonde se dirigir. Por isso é que eu vou também recuperar o Mercado Adolfo Lisboa, o Centro Histórico e o Paço Municipal. Seu tempo acabou, candidato, eu preciso interrompê-lo. Neste momento, nós vamos conhecer o próximo candidato, o 4º candidato desta noite, que vai perguntar. Portanto, o próximo candidato, pela ordem de sorteio, é Sabino Castelo Branco. É o próximo candidato a perguntar. Vamos então conhecer o tema para o candidato Sabino Castelo Branco. O tema é saúde. Candidato Sabino Castelo Branco, quem o senhor quer que responda sobre este tema? Candidato, eu posso perguntar para quem? O senhor pode escolher o candidato que responde. Para qualquer um? Não, para aqueles que ainda não responderam. Eu gostaria só que você me informasse. Já responderam Arthur, Vanessa e Paulderney. O senhor tem, portanto, o Henrique Oliveira, Serafim Correia, para responder. Candidato Serafim Correia. Muito bem. A partir de agora, candidato Sabino, o senhor tem 30 segundos para fazer a pergunta. Candidato Serafim Correia foi prefeito de Manaus por 4 anos. E o senhor fala no seu programa que 4 anos foi muito pouco. O senhor fazia uma maternidade, uma creche, uma rua e mais um que eu não me lembro qual que é. Agora eu queria saber como é que o senhor pretende resolver o problema
da saúde, das filas, as pessoas que estão dormindo nas filas, desde a administração passada. Muito bem, candidato Serafim Corrêa, eu gostaria de lembrá-lo que o senhor tem 2 minutos para responder. Muito bem. Saúde em Manaus é um problema que foi enfrentado por nós, sim, e todos os indicadores referentes à saúde do município melhoraram. Eu fiz uma maternidade e em 343 anos de Manaus, 95 prefeitos, só 2 fizeram maternidade. Eu fui um desses 2, o outro foi o Zé Fernandes, na década de 70. Nessa maternidade, já nasceram 25 mil crianças. E você, mãe que está em casa, e eu tenho a alegria de encontrar nas ruas de Manaus mães com crianças no colo e que dizem, olha, nasceu na maternidade Moura Tapajós. Você sabe o quanto foi importante. A mortalidade infantil, que era 18 crianças por cada 1.000 nascidas vivas, caiu para 13. Então isso foi muito importante, sim. Fizemos o melhor plano de cargos, carreiras e salários de todo o Brasil. Fizemos concurso público, admitimos novos funcionários. Agora, hoje, efetivamente, a saúde anda mal, muito mal, sucateada. De 160 equipes do médico da família, 50 não tem médico. Portanto, não pode funcionar. Como é que pode funcionar uma equipe chamada Saúde da Família, que tem a liderar um médico, se ela não tem médico? Realmente a saúde está muito mal. Agora, isso tem que ser cobrado da atual administração, a quem eu sou oposição. E vamos deixar as coisas bem claras. Eu e o Marcelo Ramos compomos uma chapa de oposição ao governo amazonino Mendes. Ao contrário de outras pessoas que têm até secretário e secretária que trabalham pela sua candidatura e chega aqui e diz que não tem nada a ver com isso, que também é de oposição. Não é, não. É candidata do governo municipal. Candidato Sabino Castelo Branco, eu gostaria de lembrá-lo que o tema é saúde. O senhor tem 1 minuto para fazer a réplica. Quero dizer que essa carapuça não cai na minha cabeça, porque eu não tenho nada e nunca tive na prefeitura. Eu sou oposição, você sabe disso. Ajudei ele, mas ele não cumpriu com as promessas e virei oposição. Agora ele não respondeu a minha pergunta. Eu perguntei como é que ele vai resolver os problemas. Você, meu amigo, que dorme na fila, você que leva um colchão para dormir na frente de uma UBS, qual foi essa administração que deixou resolvido? Que fez uma maternidade? Nós moramos numa metrópole de mais de 2 milhões de habitantes, não merece uma maternidade. Ele abriu uma e fechou outra. A Brigitte Adal está fechada. Eu quero ser prefeito de várias maternidades, não de uma maternidade. Manaus merece muito mais. Você não pode mais dormir nas filas. Você tem que receber o remédio nas UBS. Você tem que ser atendido e fazer o seu exame na UBS. E eu, como prefeito de Manaus, vou fazer, porque eu conheço o teu problema e ainda nunca tive a oportunidade de administrar. Candidato Sabino, seu tempo acabou. Candidato Serafim, o senhor tem 1 minuto para fazer a tréplica. Exatamente. Ele relembra o grande programa que fizemos chamado Remédio Fácil, pelo qual eu recebi uma comenda que eu transferi a todos os funcionários da Secretaria de Saúde do Conselho Nacional de Farmácia. Exatamente porque o Remédio Fácil atendia 250 mil pessoas todos os meses. E a administração que ele ajudou a eleger acabou com isso. Impõe ao pobre ter que entrar numa fila no terminal, pagar uma passagem de ônibus para receber o remédio. Nós fizemos muito pela saúde, quem trabalha na saúde sabe disso e quem é atendido pelo sistema de saúde sabe que era muito melhor antes do que agora. Agora ele confundiu uma coisa aí, tem muita fila nos hospitais do Estado e ele diz que apoia o governo do Estado. Para o governo do Estado nenhuma crítica? Muito bem, candidatos, o senhor não tem esse tempo agora para se pronunciar. Portanto, já responderam, aliás, já perguntaram. Serafim Corrêa, Henrique Oliveira, Vanessa Graziotin e Sabino Castelo Branco. Eu convido você de casa a conhecer o próximo candidato que vai fazer a pergunta. Tem 2 aqui na urna ainda. Portanto, o próximo candidato a perguntar é o candidato Arthur Neto. O candidato Arthur é o próximo a perguntar. Vamos então conhecer o tema que o candidato Arthur pergunta. Vamos lá.
Tema: impostos. Candidato Arthur Virgílio, o senhor pode perguntar para Henrique Oliveira ou Sabino Castelo Branco. São os únicos que ainda não responderam. O senhor tem 30 segundos para fazer a pergunta. Quem o senhor escolhe? O candidato Henrique Oliveira. Muito bem, a partir de agora, 30 segundos, o senhor pode perguntar. Candidato Henrique, eu entendo que uma gestão eficaz é aquela que otimiza, que trabalha bem com recursos escassos. Se ela cobrar menos impostos e obtiver melhor resultado, ela será uma gestão eficaz. Qual é a sua proposta para a sua relação com o prefeito com os impostos vigentes na economia da cidade de Manaus? Muito bem, candidato Henrique Oliveira, a partir de agora eu gostaria de lembrá-lo, o senhor tem 2 minutos para a resposta. Em todas as nossas propostas, quer sejam na educação, na saúde, na habitação, todas elas começam com um mote: combater o desperdício e a corrupção. Nós vamos otimizar essa questão dos impostos. As pessoas querem pagar seus impostos, mas ela quer ver esse serviço colocado no seu dia a dia. Ela quer pagar um imposto predial, territorial, urbano, mas ela quer ver ali a calçada, a avenida, a rua arborizada, asfaltada. Ela quer pagar o ISS, mas ela quer ver o serviço de volta. Ela quer pagar o ITBI, mas quer ver isso colocado na sua vida, no seu dia a dia. E, infelizmente, hoje, taxas, tributos, impostos são pagos de qualquer forma, sem nenhum tipo de observação de extrato social, e essas pessoas ficam marginalizadas, sem poder ver o serviço que seria para ser colocado em prol da população no seu dia a dia. Isso tudo vai mudar a partir de 1º de janeiro. Para ter uma ideia, nós vamos fazer o IPTU regressivo e o IPTU progressivo. O IPTU regressivo, por exemplo, você que quer construir a sua calçada, que quer ajudar a sua cidade a ficar mais bonita, se preparando para o turismo e para a Copa de 2014, você vai poder construir a sua calçada, colocando o seu posteamento, a sua iluminação pública, rebuçando inclusive o seu muro, para que ele possa ir descontar no seu IPTU. E os terrenos que são baldios hoje, em grande quantidade pela cidade, vão ter o seu IPTU progressivo a cada ano, se não tiver uma utilidade comum. Muito bem, candidato Arthur Neto, o senhor tem 1 minuto para fazer a réplica. Candidato Henrique, nós entendemos que o Brasil, e o Amazonas não é diferente, o Brasil cobra impostos típicos de país de primeiro mundo, de país desenvolvido, e apresenta serviços de país de 4º mundo. A taxa, a tributação do Brasil é pesada demais, e aqui também. Nós trabalharíamos com o imposto verde, com o IPTU verde. Rebaixamento do IPTU para quem tiver árvore em frente à sua casa, para quem cuidar do meio ambiente à sua volta. IPTU menor para quem fizer a sua calçada, para quem recompuser a sua fachada. Ou seja, queremos abrir mão de impostos para que essa economia feita pelos proprietários dessas casas, essa economia reverta a favor do bem-estar geral da cidade. Muito bem. A partir de agora, candidato Henrique, 1 minuto para a tréplica. E a maior vergonha de tudo, além de você pagar os impostos, na hora que você vai à prefeitura para tirar uma certidão, para regularizar o seu habite, para poder fazer alguma atitude, algum serviço que você dependa, você de repente cai na mão de alguém que precisa cobrar propina ainda para que você possa tirar a certidão. Na nossa administração vai ser combatida a corrupção, tolerância zero para a corrupção. E quer ver mais uma vergonha, Arthur? É a questão do Distrito Industrial, uma das maiores arrecadações de ICMS. O pessoal investe realmente pesado na geração de renda e de imposto e, de repente, você vê a situação do distrito ali sem calçada, sem arborização, sem coleta de lixo, sem asfaltamento adequado, sem saneamento básico.
uma verdadeira vergonha. Então, eu quero a sua ajuda para, a partir de janeiro de 2012, mudar esse triste retrato da cidade de Manaus. Muito bem, candidatos. A partir de agora, nós temos ainda 2 candidatos. Um para perguntar e outro para responder. Pela ordem do nosso sorteio, quem pergunta, o último candidato a perguntar neste bloco é Paulderney Avelino. Nós vamos sortear agora o tema. Gostaria de lembrá-lo, candidato, que o senhor... Deixa-me ver onde está o tema. Muito bem. O tema é programas sociais e o candidato a quem o senhor pergunta é o candidato Sabino Castelo Branco, o único que ainda não foi perguntado. O senhor tem 30 segundos para fazer a pergunta. Nós temos muitos problemas sociais na nossa cidade. A atual administração criou esse Carreta da Mulher, que é um programa social muito interessante. Criou o Leite do Meu Filho, que é outro programa social interessante. Criou o Bolsa Universidade, que é um programa muito interessante. O Sabino se diz opositor do prefeito. O senhor acabaria com esse programa caso fosse eleito prefeito de Manaus? Candidato Sabino Castelo Branco, eu quero lembrá-lo que o seu tempo para a resposta é de 2 minutos, portanto eu vou pedir à produção que zere o cronômetro. A partir de agora o senhor pode responder. Candidato Paulderney, tenho convicção que eu vou ser o prefeito de Manaus. Quero dizer para o senhor que a Bolsa Universitária, quero dobrar, mas eu quero dobrar com responsabilidade, meu amigo. Você que está me assistindo sabe que só quem tem direito de fazer e ter uma bolsa universitária são os filhos dos ricos, dos apaniguados, dos apadrinhados, dos parentes dos secretários, de vereadores. Você que precisa está fora desse programa, comigo não. Eu chegando na prefeitura, eu vou fazer um pente fino. Quem precisa vai fazer a universidade, quem não precisa vai ter que pagar. O leite, nós vamos também aumentar o programa do leite, só, candidato Paulderney. O leite que estão dando para as crianças é um leite errado. A Associação Brasileira de Pediatria diz que o leite das crianças de 0 a 1 ano de idade, ela tem que tomar o leite NAN 1 e o NAN 2. Estão dando leite nestrogênio e estão pagando o preço do NAN 1 e do NAN 2. Estão tratando do seu filho, estão maltratando do seu filho. Na minha administração, vai ser levado a sério. Eu saí nos jornais como candidato dos pobres, dos humildes, e tenho orgulho de dizer que vou cuidar da minha cidade, dos candidatos do povo humilde, do povo pobre, o qual eles não são. Eles são candidatos agora dos humildes quando precisa do voto. Mas eles esqueceram de vocês. O Sabino vai até o encontro de vocês. Eu vou dar o alívio que vocês precisam. Pode ter certeza, confie em mim. Vocês sabem que eu conheço os problemas de vocês. Eu vou acabar com essa injustiça na cidade de Manaus. Aqui tem um homem que tem muita coragem e determinação para resolver os problemas dessa cidade, porque eles são passado. Eles não são os novos, são passado. Acredite nisso. Muito bem, eu vou esperar zerar o cronômetro. O candidato Paulderney Avelino, o seu tempo para a réplica é de 1 minuto. Quando o senhor quiser começar, fique à vontade. Muito bem. O candidato Sabino diz que vai ao encontro dos pobres. Só queria saber se ele vai de helicóptero, se vai de carro ou se vai de ônibus. Porque hoje o que nós temos que fazer são propostas reais para que a população possa escolher, dentre os candidatos que têm propostas, possa escolher as propostas. Nós vamos fazer os programas sociais, sim. Vamos manter o que está dando certo. Vamos manter o leite do meu filho, vamos melhorar e vamos ampliar. Vamos melhorar o Bolsa Universidade, vamos ampliá-lo. Vamos fazer com que a nossa juventude possa também ter acesso a financiamentos para que possa melhorar de vida, para que possa empreender. Isso é cuidar das pessoas. Nós vamos fazer os programas para que as pessoas possam ter direito ao primeiro emprego com recursos de pesquisa e desenvolvimento gerada aqui no Distrito Industrial, que são mais de 400 milhões de reais. Seu tempo acabou, candidato. Candidato Sabino Castelo Branco, eu lembro o senhor que o tempo para a tréplica é de 1 minuto, quando o senhor quiser começar. Meu amigo, eu sou perseguido por ajudar vocês. O candidato Paulderney não vai no bairro de Manaus. Você não sai nem na sua casa para ver ele, porque você sabe que ele não participa da sua vida. O candidato Paulderney mora em Brasília, ele não mora em Manaus.
O candidato Valderney está fazendo projetos que eu vou ficar velho e me aposentar e ele não vai realizar. Até o metrô ele já disse que vai fazer. Aí uma hora critica o governador Omar e no mesmo instante diz que o governador Omar vai ajudar ele. Quero dizer para o deputado Valderney, o candidato, que eu tenho um helicóptero sim no meu imposto de renda. Mas o senhor devia dizer quanto é que custou a sua mansão lá em Brasília. Para a população saber, o senhor mora numa mansão. E eu defendo o povo que não tem onde morar, mora nos igarapés, Valderney. Então vá até a periferia para você saber o que é um sofrimento e o dia a dia das pessoas humildes. Não me acuse, não venha com o negócio de helicóptero, que você tem muito mais. Eu tenho... Candidato Sabino, o seu tempo acabou, infelizmente eu não posso permitir que o senhor continue, mas eu tenho uma boa notícia aos senhores candidatos. Nesse momento, o nosso debate é um dos temas mais comentados na rede social Twitter. Isso mostra também a força dessa democracia e de uma ferramenta democrática que é o debate aqui na TV em Tempo. Portanto, você que está em casa, também agradeço muito a sua audiência neste segundo bloco de debate. Obrigado por estar com a gente neste momento em que Manaus toda está ligada no Canal 10. Nós falamos de eleições 2012 e eu vou chamar a Márcia Lasmar, que está na frente da TV em Tempo, na sede da emissora. Márcia, como é que está o movimento por aí? O pessoal está gostando do debate? Amaral, eles estão adorando, não estão? Vocês estão adorando? Vem cá, Márcio, vem aqui comigo. Olha só, tem gente aqui que está desde as 4 horas da tarde, em pé, firme e forte. Tem alguém cansado aí? Não, pega lá no muro, Márcio, tem gente lá sentado no muro, todo mundo aqui atento, ouvindo cada pergunta, ouvindo cada resposta, participando ativamente do primeiro debate da TV em Tempo. Dia 7 de outubro tem eleições e se tiver segundo turno, a TV em Tempo vai estar de novo promovendo outro debate. Agora, volta pra cá, Márcio. Tá bom, Márcio, volta pra cá comigo. Eu quero dar um recadinho pra você que tá em casa. Você que está em casa, fica com a gente. Você que resolveu assistir o debate da TV em Tempo no aconchego do seu lar, calma que no próximo bloco os jornalistas convidados farão as perguntas para os nossos candidatos. Fiquem aí, TV em Tempo, eleições 2012. Jornalismo é aqui. TV em Tempo, eleições 2012.